Os meses de pandemia que enfrentamos em 2020 demonstraram um grande desafio na área da saúde, não só de manutenção da vida, mas principalmente da importância do equilíbrio emocional de pacientes, família e também dos profissionais, da saúde. Esse controle faz toda a diferença no enfrentamento desse período. Eu converso agora sobre esse assunto com um especialista no assunto, o Paulo Ferro. Olá, Paulo. Como é que a gente pode ajudar, então, esse suporte emocional com as vítimas do coronavírus? Olá, Tiago. Você tocou exatamente no ponto mais central de todas as questões, que são as emoções. Que são aquelas coisas que a gente não controla, né? Elas vêm. E a pandemia, é claro, trouxe para a gente uma série de questões emocionais que vieram aí a reboque da pandemia. Existem vários exercícios, existem várias maneiras de a gente tratar isso. Uma delas, por exemplo, é reconhecer que existe um problema. Muitas vezes a gente não reconhece, a gente fala que reconhece, mas não reconhece. Então, essa é uma das maneiras importantes. E a segunda, que eu diria, é aceitar que esse problema está instalado na gente, né? Então, eu diria duas, talvez na sequência da conversa podemos falar de mais algumas que podem aparecer. Tá certo. Agora, em relação aos profissionais da área da saúde que têm um contato mais direto com os pacientes nesse período, como é que a gente pode ajudá-los, hein? Nós fizemos um trabalho, inclusive a rede de Medical Coach fez um trabalho muito extenso com o Hospital da USP, justamente para apoiar essas pessoas a fortalecerem as suas capacidades emocionais, né? E uma das coisas muito importantes que a gente tem que olhar é que essas pessoas estão submetidas a um estresse extremo, estiveram e ainda estão, um estresse extremo e agudo, né? E esse estresse, ele faz com que você tenha sequestrado praticamente a sua individualidade. Então, uma das coisas importantes que nós tratamos com essas pessoas, que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, até cuidadores, é fazer com que eles resgatem essa individualidade, esse seu ser novamente. Eu gosto muito da música do Milton Nascimento, que fala "Eu, caçador de mim". Esse é um momento interessante para você caçar você novamente, porque estas situações sequestram você de uma certa maneira. É um bom momento para a gente se encontrar, né? Agora, e o suporte às famílias que enfrentam esse problema ou que perderam parentes para essa doença? Tem que ter uma atenção ainda maior, não é? Muito maior, porque esses estão 24 horas por dia ao lado das pessoas, ou se não estão do lado, porque a pessoa está sendo tratada numa UTI, estão muito próximas e estão com o emocional ainda muito mais aguçado, né? Então, aí há outras componentes envolvendo a gente diz empatia, a compaixão, mas esse tratamento para que as pessoas resgatem sempre, tenham sempre em mente que elas estão, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, elas estão inteiras para lidar com a situação. Agora, Paulo, depois dessa pandemia, como é que será a visão da sociedade como um todo, né, em relação aos profissionais da área da saúde e também os cuidados com as pessoas? Quais as lições que esse período vai deixar para a gente? Essa é muito interessante que você pergunta, porque pode-se pensar que vamos voltar a tratar e ver o nosso corpo da mesma maneira. Muito provavelmente, é muito difícil dizer com segurança, mesmo porque ainda existem capítulos para vir por aí que a gente não sabe, mas muito provavelmente nós vamos enxergar, nós vamos olhar para o nosso corpo e para a nossa saúde de uma maneira um pouco diferente. Essa intensidade que nós tivemos e estamos sendo expostos a uma crise de saúde fará com que a gente olhe talvez o corpo como aquele amigo nosso que muitas vezes a gente não dá tanta atenção. O corpo, na verdade, é uma parte de nós na qual a gente confia cegamente, né? A gente, inclusive, quando jovem, até exagera um pouco, mas ele sempre responde. E quando você tem uma crise de saúde, é como se você estivesse sendo traído pelo seu corpo. Então, é um sentimento muito ruim e que fica marcado, muito marcado. E a pandemia, como é uma questão que não é individual,
a doença e um indivíduo, e sim a doença hoje e praticamente o planeta como um todo, eu não tenho muita dúvida de que olhar para o corpo de uma maneira diferente vai ser a nova tônica, e olhar para o cuidar do corpo, eu acho que vai ser a nova tônica. Não de uma hora para outra, mas gradativamente. Esse novo comportamento que a gente tem agora por causa da pandemia é mais fácil na questão das crianças. As crianças são mais adaptáveis, vamos dizer assim, do que os mais velhos, do que os adultos. Você acredita, então, que as crianças vão adaptar mais fácil e os adultos precisam ter um pouco mais de tempo, talvez, para se adaptar melhor? Eu não tenho dúvida que sim, desde que os adultos vamos dizer, proveja a elas essa consciência, né? E aí vai uma mensagem muito importante para os pais que têm suas crianças, seus filhos em idade ainda muito jovem, para que eles deem essas informações a melhor possível, a mais correta possível, para que eles criem essa mentalidade. Mas não há dúvida que eles, diferentemente de nós adultos, vão ter uma certa facilidade de se ajustar. É claro que sempre existe o livre-arbítrio da pessoa aderir ou não, mas vamos dizer, a consciência e vai estar disponível todos os meios para que isso aconteça, para que a criança cresça já dentro dessa mentalidade. Tá certo, Paulo Ferro, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado para você. Até mais. Olha, você pode conferir a entrevista na íntegra pelo nosso canal no YouTube. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela, que ele vai te levar até o nosso canal. Se inscreva também.